Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro dia da 23ª edição da CEVET UNB. Eu sou Natália Castro, estudante do 7º período de veterinária, e hoje eu tenho a honra de receber a médica veterinária Letícia de Oliveira e a médica veterinária Vitória Coronado, no nosso evento para a palestra de tema Experiências na Residência de Clínica e Cirurgia de Grandes Animais. A Vitória Coronado possui graduação em Medicina Veterinária pela Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral, FAEF, em 2019, e atualmente ela é R2 em Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais pela Universidade Estadual de Londrina. A Letícia de Oliveira possui graduação em Medicina Veterinária na Universidade Federal de Minas Gerais, em 2017, e residência em Clínica Médica e Cirurgia de Grandes Animais, em 2019, também na Universidade Federal de Minas Gerais. Possui mestrado em Ciência Animal na subárea de Clínica e Cirurgia Veterinária, na UFMG, e atualmente é doutoranda em Cirurgia na Universidade de São Paulo. Antes de dar início a palestras, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Estopato, a LabCare, Exoct Life, Ouro Fino e Scan, e dar alguns recados. O formulário de presença vai ser liberado pelo chat do YouTube no final da palestra, então fiquem atentos, pois só receberá o certificado quem se inscreveu na plataforma do SIGA e confirmar a presença nesse formulário. Abrimos espaço para a participação de vocês, então mandem perguntas no chat desde agora para podermos aproveitar esse momento. Sinalizem com o hashtag pergunta. Pode botar. Oi, gente, sejam bem-vindos. Muito obrigada por aceitar participar do nosso evento. Eu acho que não tem pessoas melhores para falar das experiências na residência como vocês, né, que as duas têm experiência em clínica e cirurgia de grandes animais. E a gente vai começar nossas palestras com a apresentação da Letícia. Pode ficar à vontade, Letícia. Qualquer coisa, chama. Perfeito, Natália. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Se tiver algum problema, vocês me avisem. Eu vou compartilhar a tela aqui. Só um momento. Acredito que vocês consigam ver, né, minha apresentação. Na 23ª CEVET. Gostaria de novamente agradecer, né, aos organizadores do evento e à universidade, né, pelo convite. Né, então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as experiências adquiridas na residência em Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais na UFMG. Né, atualmente, eu estou no doutorado na USP, mas toda a graduação, a residência, né, e o mestrado foram realizados na Federal de Minas. Eu trouxe aqui só uma foto, né, representando a universidade. O boi, a estátua do boi, representa, né, a nossa escola, a Escola de Veterinária da UFMG. E aqui eu trouxe para vocês só demonstrando, ficou um pouquinho cortado, mas é o símbolo aí do Ministério da Educação, que é o responsável, né, pela residência integrada de medicina veterinária da universidade. Né? Então, o nosso programa, ele, assim como, né, da UEL, se eu não me engano, visa a integração única, né? Então, não só a parte da medicina veterinária em si, mas também de zoonoses, né, a parte da preventiva, a gente tem que realizar aulas. Normalmente, essas são teóricas, né, durante a residência. A residência é de 2 anos, e na escola, ela é realizada no Hospital Veterinário da UFMG, a de cirurgia de grandes animais, né? Que eu só trouxe aqui uma foto representando a fachada, né, da escola. O setor de cirurgia de grandes animais, a residência é realizada no setor, que atualmente está passando por reformas, mas eu trouxe aqui uma representação, principalmente da época, né, em que eu realizei a residência. No setor, a gente tem o setor de internação, onde esses animais são recebidos, a gente tem uma conversa inicial com os proprietários, e isso tudo que eu vou falando são os residentes, né, que realizam. Normalmente, no início da residência, juntamente com os professores, mas ao longo da residência é sempre esse contato inicial de recepção, até a alta do animal, é sempre o residente que tem com o proprietário.
e um suporte, né, claro, pelos professores. Então, aqui no tronco, normalmente a gente faz um atendimento emergencial e alguns procedimentos. Eu só trouxe fotos, né, todas essas durante a minha residência, então, do hospital veterinário, a fonte. Então, procedimentos desde curativos até, como representado aqui, uma lavagem uterina nessa égua que ela teve prolapso uterino. Então, o tratamento, né, após a cirurgia, alguns procedimentos são realizados até no tronco de atendimento, e aqui até uma pleurocentese, né, para poder fazer uma lavagem de uma pleuropneumonia. Alguns procedimentos são realizados aqui. Eu trouxe aqui fotos, né, das baias de internação dos equinos, que fica no galpão de equinos, só representando aqui, e na qual ela é bem espaçosa e os animais acabam, né, deitando e tal. E eu trouxe aqui uma foto que representa bem a vida do residente, que a vida em si, o nome residência já diz tudo. A gente reside na escola. E a gente, normalmente, a gente faz porque ama. E você almoça na baia com seu paciente, você dá a vida. E isso traz experiências técnicas, né, pessoais que você vai carregar ao longo da sua vida. Então, pelos animais, a gente dá ao máximo, né? Não tem dia, não tem hora, você está ali para servi-los. Eu trouxe aqui agora as fotos, né, do setor de clínica de ruminantes, no qual o pessoal da clínica normalmente fica, mas os procedimentos cirúrgicos que são realizados na escola de veterinária é realizado, né, pelo setor de cirurgia. Então, aqui eu só trouxe uma foto, né, das baias de internação dos bovinos, e aqui, né, dos caprinos, bezerros, não só fotos aqui ilustrando essas baias, normalmente pacientes dóceis permanecem nas baias, pacientes que o manejo é difícil devido ao temperamento agressivo e tal, dos ruminantes é realizado nos piquetes, né? Então, aqui eu trouxe fotos dos piquetes de ruminantes, mas o setor de equinos também tem seus piquetes, né? E os animais, né, ficam bem à vontade. Alguns procedimentos cirúrgicos em aula podem ser realizados também no campo, e às vezes a gente usa, né, esses gramados para estar realizando as aulas. Trouxe aqui, né, fotos do centro cirúrgico. Na universidade, a gente tem o bloco em estação, então muitos procedimentos cirúrgicos e até de vídeo, todos são realizados, né, nesse ambiente, que ele é mais controlado. E aqui eu trouxe foto, né, do centro cirúrgico. A gente só tem um centro, então realiza-se aqui tanto cirurgias limpas, né, quanto cirurgias contaminadas, e a sala de indução e recuperação é a mesma. E a sala de experimentação também nós temos. Na escola de veterinária, o programa da UFMG de cirurgia de grandes, ele permite que os residentes tanto atuem, né, no atendimento dos animais que chegam para o hospital, tanto de equinos quanto de ruminantes e até suínos, e também em aulas práticas que são realizadas a campo. Muitas delas nas fazendas escolas, outras em propriedades rurais da região da Grande BH, e outras em atividades que a gente vai ver a campo nos próximos slides. Então, eu trouxe só fotos aqui ilustrando a fazenda de Igarapé, onde muitos dos procedimentos cirúrgicos que a gente consegue agendar para as aulas são realizados. Normalmente é no setor de suinocultura, no qual os animais têm bastante hérnias, e aí, com os alunos, todos os semestres, nós realizamos, né, a herniorrafia. Então, esses procedimentos são realizados, né, nas instalações da suinocultura, com os alunos, mas nós, residentes, acabamos, nesses casos, fazendo anestesia ou ajudando na anestesia dos animais e auxiliando, né, o professor, para
Normalmente, nesses casos, às vezes a gente até deita 2 ou 3 animais. Então, acaba que um residente auxilia os alunos em algum desses pacientes. Eu trouxe aqui agora as fotos da Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. Por um tempo, ela permaneceu sobre administração da Escola de Veterinária da UFMG. Atualmente não está, mas alguns procedimentos ainda, algumas aulas, elas são realizadas na Fazenda de Pedro Leopoldo. Então, só trouxe foto aqui. É onde tem o centro histórico, né, de Chico Xavier também, localizado nessa casinha. E nesse redondel é o local em que as maiorias, né, de algumas aulas práticas na fazenda são realizadas. Então, como castrações e tal, com os alunos. Então, veja aqui eu já estava no mestrado, mas na residência também a gente acabava auxiliando, né, os alunos nas cirurgias. Aqui só uma foto do professor Rafael, né, que foi meu orientador tanto na graduação quanto no mestrado. Aqui eu trouxe fotos das aulas práticas integradas a campo. Essa é uma disciplina que a Universidade, né, Federal de Minas oferece. Ela normalmente é uma disciplina optativa, que tem no 7º, 8º e 9º período. Nela, a gente sai um grupo de alunos, né, que matricularam, vão para o interior de Minas, a gente fica nessa cidade normalmente durante uma semana. Então, vão 5 disciplinas, delas sempre a cirurgia está incluída. A turma, ela é dividida em 5 grupos, então cada grupo, ele roda com uma disciplina num dia da semana. Então, no mínimo, 25 fazendas são atendidas, né, assistidas pela universidade. Além disso, os alunos conseguem aprender. Então, eu trouxe aqui só fotos, né, de alguns procedimentos realizados nas APICs. Normalmente, a gente faz durante essa semana de 80 a 100 procedimentos cirúrgicos. A maioria deles é em bovino. Eu trouxe uma foto aqui de uma enucleação que nós realizamos nessa vaca. Normalmente, procedimentos mais delicados, os professores entram, mas como discornas, a gente acaba, às vezes, deitando 5, 4, né, vacas ou garrotes, e a gente divide as turmas, né, com os monitores. Então, os residentes saem, a gente rotaciona, uma aula, um vai, e na outra a gente vai revezando. Eu esqueci de falar, mas no setor de cirurgia de grandes animais da UFMG, a gente tem apenas 2 residentes. Entra um por ano. Então, quando um residente sai para uma aula prática ou sai para o estágio obrigatório, né, da residência, ou sai de férias, o outro ele tem que trabalhar todos os dias da semana, então a gente não tem folga. Então, a residência em si é para cumprir 60 horas semanais, mas às vezes a gente cumpre essas 60 horas em 3 dias. Mas vale a pena. Então, aqui eu trouxe, né, a foto dessa vaca, que ela foi enucleada. Aqui uma foto também de um procedimento, vocês conseguem ver que já está escuro. Então, tem hora para começar as aulas práticas, mas não tem hora para terminar. Esse aqui foi uma outra vaca que a gente tinha chegado já da aula prática, mas um proprietário, né, a vaca teve prolapso uterino, eu tive que atender, acabou que o professor Rafael também foi me ajudar. E aqui, né, fotos de alguns procedimentos realizados, né, a campo. E a turma toda. E aqui é só mostrando a sujeira que a gente fica no final do dia e um sorriso cansado, mas sempre com um sorriso. Vejam aqui que, independente da hora do dia, todo mundo está com esse sorrisão na cara de felicidade, de dever cumprido, de aprendizado. E eu trouxe agora sim, né? Eu vou entrar nas experiências adquiridas na residência. E eu vou iniciar aqui só trazendo um pouquinho do que a parte técnica me ensinou. Então, eu consegui, ao longo da graduação, ver que eu gostava muito da cirurgia. E a residência me ensinou que a cirurgia não é só o transcirúrgico. A cirurgia, hoje eu descrevo aqui para vocês, para mim é como uma arte. É uma arte de planejar. Então,
a gente tem as técnicas descritas, a gente já acompanhou, já observou diversas cirurgias, mas nunca uma vai ser semelhante à outra. Nenhum paciente é semelhante ao outro. Então, essa é uma arte de você saber o básico, você se organizar para que você possa prever desafios, prever complicações, para que elas sejam resolvidas de imediato. Então, nessa arte de planejar, a gente cria um plano para otimizar e alcançar, né, um determinado objetivo. Esse objetivo é resolver o problema, né, do paciente. Então, o cirurgião ele resolve o problema. Às vezes, a resolução seria a eutanásia, mas pelo menos a gente resolve. Então, esse planejamento, ele parte desde a parte básica da graduação. A gente, mesmo estando formado, a gente retorna à base, que é o conhecimento anatômico. E a partir de uma dissecação que a gente revê as particularidades de cada animal. E também, durante o procedimento, a gente vê que cada animal tem a sua particularidade. Rever a técnica cirúrgica, normalmente em procedimentos que são eletivos, né, que a gente dá para marcar o dia, essa técnica ela é revista e a gente acaba com isso avaliando o paciente, vendo a particularidade desse paciente para adequar ele à técnica cirúrgica, porque nem sempre a técnica vai descrever algo tão desafiador, né, como uma luxação de 5 dias, em que a gente já tem até necrose óssea, para poder fazer uma osteossíntese. E às vezes até um treinamento em peça para a realização, execução da técnica a gente faz. E é nesse treinamento em peça que a gente pode ter, como ocorreu aqui, ó, a quebra dessa broca. E a partir disso, a gente consegue verificar quais são as possíveis complicações e planejar como realizar o procedimento para que elas não aconteçam. Imagina uma broca quebrar no transcirúrgico. É o famoso você tá lascado. E assim, né, estudo e o treinamento prévio dessa técnica. Em cirurgias que são emergenciais, o planejamento, ele se dá às vezes na paramentação, mas você revê toda a técnica de exploração e tal da cirurgia. A partir disso, então, a gente prevê prováveis desafios e dificuldades que serão encontrados. E a gente se prepara, revê essa técnica e traçamos um plano para poder evitar e contornar tais erros. Então, eu trouxe só fotos ilustrando aqui também dessa arte, que ela não é só treinar uma técnica, mas inicia também com o preparo desse paciente, exames desse paciente. A gente tem que conhecer esse paciente antes de colocar ele na mesa, para poder prever também possíveis complicações. Ele está desidratado, ele está em resposta inflamatória sistêmica. Pode ser que eu faça uma cirurgia maravilhosa, só que na recuperação eu perca esse paciente porque eu deixei de avaliá-lo bem antes, né, no pré-cirúrgico. Então, realizar o jejum, medicações prévias, estabilizar os pacientes críticos e preparar, né, campo operatório, preparar o ambiente cirúrgico e principalmente quando a gente está a campo, que é um ambiente mais contaminado. Então, procurar uma área melhor, que seja plano e que pudesse ter uma sombra, né, tanto para o paciente quanto para o cirurgião. E também preparar aí os materiais, os equipamentos cirúrgicos. Desse modo, esse acompanhamento contínuo, a gente sempre acaba prevendo complicações e a partir disso a gente define, né, abordagens, novas técnicas, materiais, a gente discute com outros cirurgiões, com os próprios residentes, para a gente traçar um melhor plano para a cirurgia. E avaliando esse paciente e as condições que a gente tem, tanto de tratamento, tanto de cirurgia, a gente consegue esclarecer melhor o quadro clínico do paciente e apresentar as opções de tratamento para o proprietário. Tanto de tratamento quanto de procedimentos ou mesmo uma eutanásia. Então, essa conversa com o proprietário, ela tem que ser bem clara. E você tem que ter um feeling, né, para realmente ver quais que são as chances, né, de sucesso desse paciente. Então, quanto mais casos você vê, mais desafiadores são, você conhece melhor. Então,
normalmente essa conversa com o tempo no R2, ela é até fácil de ser realizada, porque um paciente que você olha está totalmente descompensado, normalmente, né, no caso de uma cólica, encarceramento, as chances são mínimas. Então, isso tem que ser claramente, né, revisto com o proprietário, as chances e o custo-benefício para tal. Então, treinamento, sincronização e também confiança na equipe. Então, quando a gente vai trabalhando, a gente vai ver que na cirurgia não é só o cirurgião, é o cirurgião, o anestesista, os estagiários, o residente, os enfermeiros. A gente trabalha em equipe e a gente consegue verificar e entender que a gente nunca vai ser bom em tudo. Sempre vai ter alguém que vai ser melhor em algo que você. E o legal de uma equipe não é você ser a estrela, é a equipe ser a melhor. Porque aqui a gente consegue ver que se eu fizer algo que eu sou boa, se o companheiro faz algo que ele é bom, o procedimento, né, ele sai bem feito, né? Não só por você, mas por toda a equipe. Mérito de toda a equipe. E aqui nessa confiança de equipe inclui, né, tanto o setor da limpeza, que é essencial quando se trata de cirurgia, e os tratadores. A gente tem que ter confiança, amizade com os tratadores, porque normalmente eles observam os pacientes. Eles sabem se os pacientes defecaram, se alimentaram bem, se estão bebendo água. E às vezes eles têm uma percepção antes, né? E vão nos falar ou comentar com o estagiário para poder ir lá avaliar o paciente. Ah, ele está mais quieto, está muado. Então, a partir desse olhar dos tratadores, também a gente acaba podendo, né, fazer um diagnóstico. Então, só finalizando, esse planejamento cirúrgico e dos procedimentos, ele visa a gente cumprir, né, esses 3 pilares, que é a segurança do paciente, a segurança da equipe e sempre minimizar os erros, para que a gente consiga dar o melhor ao paciente. E a cirurgia, a clínica médica e cirúrgica, ela também nos ensina a clinicar. Para ser um bom cirurgião, a gente tem que ser um bom clínico antes disso. A gente tem que conhecer nossos pacientes. Então, eu só trouxe fotos aqui para agradecer aos cavalos, a todos os cavalos, né, que puderam me ensinar um pouquinho, né? Alguns me mostrando o quanto a gente tem que procurar, né, ser melhor, avaliar melhor. Então, um agradecimento a eles, a todos eles. E eu trouxe aqui só uma foto que representa bastante nós veterinários, que é a alegria, né, de se ver as fezes em muitas das vezes. E aqui outros pacientes também, aos quais representa muito para mim, né? Dentre eles os bovinos também. A minha primeira paciente da residência, Lilian. E a arte de clinicar também dentro da cirurgia, ela implica em, ao avaliar o paciente, em você ver uma mucosa com tal coloração, um cavalo com TPC-8, no qual ele tem um histórico de encarceramento ígneo-escrotal, você já consegue prever que na cirurgia a gente vai encontrar alças, né, já que não tem viabilidade, mas que a gente ainda pode tentar não fazer a interectomia. A gente já consegue prever as dificuldades no pós-operatório que vão ser encontradas e a partir de tal conhecimento, a gente consegue até prever o que possivelmente a gente vai encontrar na necrópsia. Então, não é só a clínica cirurgia, mas também além juntar, né, a patologia clínica, os exames laboratoriais e também os pós-mortem, né, para que esse conhecimento realmente seja consolidado. E na residência, a gente aprende com todos os nossos orientadores, os cirurgiões. A gente aprende com cada um as melhores condutas para cada procedimento. E a partir da conduta de cada um, a gente, né, determina, aprende e acaba tendo a nossa própria conduta para cada caso. Então, às vezes, em locomotor, tais
cirurgiões, eles têm maior experiência, então, querendo ou não, a conduta nessa parte a gente acaba, né, aderindo. E assim vai. E não só a conduta dos professores cirurgiões, mas dos professores da clínica e também dos nossos colegas, né, de residência. Então, eu trouxe a foto aqui do Bruno, da Malu, que foram meu R2, meu R1. Aqui deixa eu apresentar para vocês, professora Andressa, professor Armando, professor Rafael, professor Valentim, os 4 da cirurgia, os professores de clínica de ruminantes, professor Rodrigo, Último e Lobão. Né? Então, agradecer a todos que, a partir da conduta dos mesmos, em cada caso, a gente vai construindo a nossa própria conduta, o nosso perfil em cada caso, e a gente conhece nossas fraquezas, as nossas limitações profissionais. E não só com tais profissionais a gente aprende, mas muito, muito com os estagiários. E aqui também um agradecimento aos mesmos, tanto os alunos de iniciação científica quanto os estagiários, né, de estágio obrigatório, que sempre estão nos ajudando. Então, uma eterna gratidão. E para finalizar, o que para mim foi um crescimento que a residência me trouxe e é imensurável, que é o crescimento no lado pessoal. Então, não é só na parte técnica, a gente forma excelente na parte técnica, a gente ganha confiança, a gente ganha não confiança só para atendimento, mas também para fazer cirurgia, para entender que a gente tem fraqueza, para poder entender que a gente vai ser desafiado sempre, a gente vai acabar errando sempre, mas a gente sempre tem que minimizar esses erros ao longo da vida, né? Para a gente poder dar o melhor a cada paciente, né, que nos é trazido. E no pessoal que eu trouxe aqui, que eu gostaria de enfatizar, é a questão de lidar com pessoas, né? Para ser um cirurgião, a gente precisa não só aprender a trabalhar em equipe, mas entender que o melhor de cada um em prol de um bem maior, que é o cavalo, o ruminante, ou seja, o paciente, é o que realmente vale a pena. Então, a gente saber conduzir isso é essencial. Então, do lado pessoal, um crescimento profundo, conhecimento profundo das nossas fraquezas, a gente consegue entender que em tais momentos, em tais procedimentos, em alguns procedimentos cirúrgicos, a gente não é tão bom, então a gente precisa trabalhar melhor esse lado. E a gente tem experiências que abalam o nosso emocional profundamente, né? É intensa a residência, a gente fica longe de família, a gente abre mão de muita coisa, a gente trabalha, não tem hora, não come direito. E também é isso que faz com que a gente desafia constantemente nosso sistema imune e também o nosso psicológico. Mas é algo que nos faz crescer. Ou seja, se a gente passou por tudo isso, e se ainda a gente quer passar por isso tudo de novo, porque realmente valeu a pena, é porque trouxe algo muito grande. Eu falo que a residência, para mim, foi um divisor de águas, né? Eu me tornei não só uma profissional melhor, mas também uma pessoa muito melhor. E experiências, né, que nos tornam a cada dia mais humildes. Então, a gente vê que nunca a gente vai ser bom e a gente entende cada vez mais que a gente não sabe. É famoso, né? A frase de Sócrates, se eu não me engano, só sei que nada sei. Então, a cada dia a gente torna mais humilde. Então, eu trouxe aqui uma foto da professora Andressa, que foi a minha orientadora na residência, da qual eu sou eternamente grata. É um agradecimento ao Programa de Residência Integrada em Medicina Veterinária da Escola de Veterinária da UFMG. Agradecer ao Ministério da Educação, que é o responsável, né, pelos programas de residência no Brasil inteiro, que, para mim, são essenciais para a formação de profissionais de excelência, e a qual financia essa nossa vida, esse nosso aprendizado, que é imensurável. E também gostaria de agradecer, né, ao grupo de pesquisa da escola, do nosso grupo, é o Equinova, da UFMG, e ao SINCAV. Eterna, né, gratidão a todos esses. E, enfim, um agradecimento ao CEVET e a todos da organização. Muito obrigada.
Muito obrigada, Letícia, pela palestra. A sua apresentação foi muito boa mesmo, gostei. E já anotei aqui algumas perguntas para fazer, mas a gente vai deixar para o final. Então, eu vou passar a palavra para a Vitória Coronado. Pode ficar à vontade. Qualquer coisa, chama a gente que a gente tem. Boa noite a todos. Vou compartilhar minha tela. Tá tudo bem? Então, gostaria de agradecer toda a comissão organizadora do evento, né, a professora Rita, que entrou em contato com o professor César Dearo, que me estendeu esse convite, e a todos que participaram aí de toda a organização do CEVET. Então, dando continuidade ao tema de experiências na residência, né, como a Natália já me apresentou, meu nome é Vitória, eu me formei na FAEF de Garça, que é interior de São Paulo, em 2019, e logo após já me ingressei na residência aqui na Universidade Estadual de Londrina. E atualmente sou R2 da Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais. Então, aqui eu precisei juntar 3 fotos, né, para trazer todo mundo nas fotos, né, para juntar toda a galera. Então, iniciando pelos docentes, nós temos 2 docentes da cirúrgica, da clínica cirúrgica, e 2 docentes da clínica médica. Então, o professor César Dearo, um dia bem frio, né, aqui em Londrina, o professor César Dearo, que também está nessa foto, o professor Vitor Hugo dos Santos, que atualmente não faz mais parte da equipe da UEL, mas eu tive o prazer de trabalhar com ele durante o meu R1 e parte do meu R2. Atualmente, ambos eram de cirúrgica, né? O professor César ainda atual, nosso professor de cirúrgica, e atualmente a gente tem a professora Geiciane Marcondes, que entrou há pouco tempo, mas a gente teve a oportunidade de trabalhar já bastante com ela. O professor Júlio Lisboa também está nessa foto, né? Que atualmente é meu orientador da residência, que é da clínica médica, e a professora Priscila Fajardo, que também está nessa foto, que também é professora da clínica médica. Então, atualmente nós somos em 4 residentes, né? 2 R2 e 2 R1. Então, nessas fotos, a Alana e a Marcela, que são nossas R1, o Júlio, que é atualmente R2 comigo, e as Carolines, que eram minhas R2. Então, falando rapidamente do programa de residência aqui, a seleção é composta por uma prova teórica, posteriormente análise de currículo e uma entrevista. Como eu já disse, é composta por 2 vagas, um período de 2 anos, e aqui é uma bolsa reconhecida pelo MEC. Então, a gente sai especialista em clínica médica e cirúrgica de grandes animais. Então, grandes animais, como a Letícia também relatou, né? Inclui equídeos, ruminantes e suínos. Então, a casuística aqui não é uma das maiores, né, que a gente pode considerar, mas durante a minha residência eu tive a oportunidade, até o momento, né, eu estou cursando ainda a residência, ainda faltam 5 meses aí, eu tive a oportunidade de acompanhar 342 casos. Um pouco diferente da rotina da Letícia, né, aqui a rotina da médica é um pouco maior em relação à rotina da cirúrgica. Então, a nossa estrutura é composta por um centro cirúrgico, uma sala de indução, que é a mesma de recuperação, assim como a Letícia relatou, que é composta por uma sala toda almofadada, com uma talha que auxilia a colocação do animal em decúbito na mesa cirúrgica. Esse é o nosso centro cirúrgico de anestesia inalatória. Nós também temos o centro cirúrgico de procedimentos em estação de equinos e temos um centro cirúrgico de ruminantes, onde tem um tronco tombador que ajuda a colocar esse animal, os ruminantes, em decúbito. Nós temos 2 troncos de equinos, né?
um brete, uma balança, 3 troncos de ruminante e baias de ruminantes adultos, de equinos e de pequenos ruminantes ou bezerros ou suínos. Então, a Letícia relatou durante a palestra dela muito sobre alunos, sobre aula, né? E eu tive uma realidade um pouco diferente durante a minha graduação, durante a minha residência, desculpa. Porque eu entrei na residência o ano passado, né, no início do ano passado, e logo entrou a pandemia. E veio aquele medo de estava fechando o comércio, alguns hospitais chegaram a fechar, né, e aquele medo nosso de, e agora? Né, vai fechar o UEL também, e o que é mais importante na residência, que é a prática em si, as atividades práticas, vão por água abaixo. Então, a gente aqui na UEL, durante 3 meses, a gente não fechou, mas atendia realmente só emergência. Nos primeiros 3 meses da minha residência, apenas emergência, e estávamos trabalhando em escala. Então, a cada 2 dias, 2 residentes participavam da rotina. Mas depois desses 3 meses, nós já voltamos para a rotina normalmente, os 4 residentes trabalhando junto, a gente atendendo procedimentos eletivos também, atendendo casos eletivos, e uma coisa que os professores nos alertaram muito, né? Se realmente a gente não tomasse as devidas precauções da pandemia, usar máscara, álcool gel, respeitar o distanciamento, né? Realmente um poderia pegar a Covid e aí o hospital realmente precisar fechar, né, por não ter mão de obra mesmo, que são os residentes. Então, nesse caso, a gente colocou até uma máscara aí no nosso reprodutor de ovinos, e aí a nossa realidade mudou um pouquinho, né? A gente parou de usar exclusivamente as máscaras em centro cirúrgico, e para fazer um curativo de um potrinho no sol, por exemplo, a gente estava lá de máscara, que a gente precisou se adaptar a isso, mas sempre tomando muito cuidado para a gente não perder a oportunidade que a residência, a experiência que a residência traz na prática também. Então, a gente teve muita sorte que a UEL não fechou durante a pandemia, né? A gente continuou atendendo e não tivemos problema em relação a isso. Então, aqui a gente sabe que a residência, o mais importante são as atividades, às vezes a gente acha que são as atividades práticas, mas aqui na UEL a gente tem atividades teóricas, assim como a Letícia falou, aqui a gente também tem aulas práticas, aulas teóricas, e toda sexta-feira, às 14 horas, tem a tão temida por todos os residentes que passam por aqui da reunião clínica, né? Que a gente realmente junta todos os docentes, né? Os 2 professores da clínica, os 2 professores da cirúrgica e os 4 residentes, para debater o diagnóstico, os achados clínicos, o tratamento que a gente está colocando, né, que a gente introduziu para aquele determinado paciente, e juntando as experiências dos docentes, a conduta de cada docente e o que está dentro da literatura, a gente faz um debate. E nessas reuniões clínicas, é o momento realmente da gente ser humilde e através de questionamento dos professores, que a gente muitas vezes, às vezes, não sabe responder de imediato, ter a humildade de voltar para o básico, né? Por exemplo, a Letícia citou, voltar lá para a anatomia, que é uma das primeiras disciplinas durante a graduação, que é essencial durante toda a vida profissional, voltar lá no começo e ir progredindo até a gente conseguir ter um raciocínio clínico do caso finalmente, né? Então, essas reuniões clínicas realmente nos traz para o residente uma ansiedade, um medo, né? Porque realmente a gente vai discutir com professores que têm diferentes condutas, de professores que têm muita experiência, né? Muito mais do que a gente que está iniciando. Então, nos torna um pouquinho mais aflito, mas é de grande aprendizado, de grande experiência. Aqui a gente apresenta também seminários, que os temas são adquiridos junto ao nosso orientador da residência, e a gente faz
de acordo com a casuística ou de acordo com o tema que mais nos agrada, para realmente aprimorar tanto a nossa escrita científica, né, melhorar isso, e também começar a ter a apresentação, ter as críticas construtivas dos professores para tentar melhorar. E as discussões de artigos também, quando sai um artigo novo, ou a gente também tem a obrigação de discutir esses artigos, né, pegar alguns artigos e levar, fazer apresentação, enfim. Então, por exemplo, aqui é um dos exemplos das reuniões que a gente faz, né? Atualmente está sendo virtualmente por conta da pandemia, mas não deixou de acontecer, em momento algum. Então, a tão esperada atividades práticas durante a residência, que contribui muito para a nossa formação profissional, como a Letícia colocou muito bem, para a gente melhorar o planejamento do contexto geral do atendimento, né? Para prever os erros, para tentar minimizar os erros, aprimorar as técnicas, até de uma simples sondagem, a gente acaba com os atendimentos emergenciais, com os atendimentos diários durante a residência, a gente consegue aprimorar isso e e realmente aprimorando as nossas técnicas. Então, aqui na UEL, a gente tem atendimento emergencial 24 horas, a gente não passa a noite apenas em paciente que está já internado ou vai para uma cirurgia que já está internado, a gente recebe animais 24 horas. E aqui também os residentes que são responsáveis por toda etapa do atendimento. Então, desde uma sondagem, desde uma anamnese, né? Os professores aqui na residência, independente da pandemia, eles são muito presentes, isso é muito bom, porque acaba realmente nos cobrando mais e trazendo experiência deles e nos sugerindo coisas novas, né? Para a gente conseguir aprimorar ainda mais a nossa técnica. Então, toda a etapa, por exemplo, a gente atende cólica, né? A gente que é responsável por todo o procedimento. No começo da residência, a gente respaldado sempre pelos professores muito próximos ou até as orientações dos nossos R2, que têm mais experiência quando a gente é R1. Então, por exemplo, nesse caso, nós residentes, em uma discussão rápida, uma avaliação rápida, a gente conseguiu fazer o diagnóstico, por exemplo, de uma hérnia escrotal. E rapidamente, em atendimentos de cólica, normalmente a gente liga para o pessoal, para os professores da médica inicialmente. Mas fazendo a avaliação e já detectando uma hérnia escrotal, a gente já mobilizou toda a equipe da anestesia e dos professores da cirúrgica para procedimento. Infelizmente, a gente conseguiu dar alta para esse animal porque o proprietário quis, mas infelizmente nós tivemos que optar pela eutanásia logo após. E os atendimentos emergenciais não incluem somente cólica, como eu acabei de citar, né? Aquela cólica clássica que chega 3 horas da manhã com refluxo bem evidente, o cavalo rolando de dor, mas aqui, como a gente atende ruminante, às vezes vem emergências, muitas vezes a gente atende emergências de ruminantes também, né? Por exemplo, nesse caso, onde a gente recebeu 7 caprinos atacados por cães. Infelizmente, teve alguns casos que a gente não teve o que fazer, né? Mas outros foram para casa bem, de alta, e tivemos notícias posteriores e conseguimos aí ter um bom prognóstico para o animal. Outro caso muito interessante que aconteceu há 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, que a Letícia colocou muito bem na palestra dela, que às vezes a gente cumpre as 60 horas semanais em 3 dias. E foi no caso desses caprinos, onde a gente recebeu 27 caprinos intoxicados por monenzina, por um erro de cálculo de dose. Então, às vezes, voltar lá nos princípios de cálculo de dose também torna-se importante, né? E esses 27 caprinos trouxeram uma experiência muito grande, porque era um trabalho rápido, tinha que ser um procedimento rápido. A gente é uma equipe de 4 residentes, os professores vieram nos ajudar, porque eram muito animais em estados críticos. Então, isso contribui muito para a gente começar a aprimorar também o atendimento mais rápido para melhor prognóstico do paciente.
Outro atendimento bem marcante durante a minha residência, que contribuiu muito para a minha formação profissional, foi nesse caso onde chegaram 5 ovelhas que invadiram um barracão de macarrão, né, e comeram macarrão. A gente inicialmente contactou os professores da clínica, da clínica médica, né, e tentamos intervir via sonda, né, fazer uma lavagem ruminal, mas a gente não conseguia fazer o sifão desse conteúdo, porque realmente aquele macarrão que elas comeram viraram aquela papa, e a gente não conseguia recuperar esse conteúdo. Então, logo a gente precisou já ir para a ruminotomia, onde a gente fez 2 procedimentos juntos. O professor de anestesia já estava de plantão no HV, e já ajudou a gente, já entrou também para nos auxiliar, ajudou no bloqueio. E um grande aprendizado é que às vezes a gente aprende muito na residência a lidar com proprietários, né, e com tutores. Por exemplo, essa ovelha é essa no pós-operatório. E esse é um cordeiro que ela veio amamentando, e a gente solicitou para a proprietária que, devido ao tamanho do cordeiro, a idade dele, o tamanho dele já poderia desmamar, né? Facilitaria um pouquinho. Mas a proprietária falou, não, eu não vou desmamar agora, eu quero que os cordeiros continuem mamando da mãe. Então, a gente precisou agir ainda mais rápido, fazer um monitoramento ainda mais intensivo para evitar que o cordeiro mexesse ali também na incisão cirúrgica, né? Então, nesse caso, a gente conseguiu acompanhar tanto a parte clínica quanto a cirurgia e o pós-operatório. E quando se trata de 5 animais, a gente tem que realmente saber que juntos, em uma equipe, a gente tem melhor resultado final, né? Que a Letícia também falou muito na palestra dela. Então, quando a gente trata de vários animais juntos, a gente tem que realmente ter humildade de pegar o nosso melhor a fazer e deixar com que os colegas ajudem e contribuem para o caso. Alguns atendimentos, eles vêm com uma... A gente já, né, nesse caso aqui, por exemplo, a gente já teve um principal diagnóstico diferencial devido de acordo com a anamnese do proprietário, rapidamente, que a gente fez por telefone, que ele falou, olha, meu cavalo está com impotência funcional de aparecimento súbito. Primeira coisa que a gente pensou uma fratura, estava solto em piquete, a gente pensou, uma fratura, já separou o material para uma boa imobilização, tal. Quando chegou aqui, a gente fez o acesso sinovial, fez a artrocentese e realmente viu que era um conteúdo purulento já em interfalangiana proximal. Então, talvez não tinha um aparecimento tão súbito assim, mas que o proprietário realmente não soube descrever o caso muito bem, né? No caso, não... E o que causou essa artrite séptica realmente foi esse pedacinho de madeira aqui que teve acesso sinovial e causou esse transtorno todo. O atendimento rápido, sem dúvida, contribuiu para esse rapazinho aqui ir para casa muito bem. O prognóstico dele foi extremamente favorável quando a gente agiu rapidamente. Mas, às vezes, a anamnese do proprietário, a gente também cria essa experiência de como lidar com cada proprietário na residência. Aqui, o nosso programa também conta com atendimentos a propriedades, né? Nesse caso, ou para um retorno de um potrinho que a gente atendeu com onfalite, falha de transferência de imunidade passiva. A gente só voltou à propriedade realmente para fazer um retorno. Nesse caso, tinha vários cordeiros com sinais respiratórios, então a gente foi até a propriedade para tentar fazer um diagnóstico, levamos o ultrassom, né, para fazer o ultrassom de tórax, e realmente fechamos o diagnóstico de uma broncopneumonia, então ia ser inviável para o proprietário levar até a UEL, né, ao hospital, então nós fomos a campo pelo número de animais, e aí
fizemos o diagnóstico na propriedade e instituímos o tratamento. A gente tem uma grande vantagem aqui também, que é em relação à quantidade de animais que tem no rebanho do HV para aulas práticas e a quantidade de animais que temos na fazenda escola. Então, todos os atendimentos clínicos e cirúrgicos da fazenda escola é por conta da Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais da UEL. Então, nesse caso, essa aqui é a Caroline Fracasso, né, minha R2, onde a gente foi que a queixa principal era decúbito permanente dessa vaca, não era periparto. Então, a gente colocou ela nessa talha, que é uma talha que a gente tem no HV lá para suspender os animais que estão em decúbito. E depois de 2, 3 dias, mantendo ela na talha, ela aí ficou em pé, né? E até depois deu um baile na gente, saiu caminhando, arrastando talha por tudo aí. E esse sentimento de gratidão, de insistência, é muito compensador. Então, nós também somos responsáveis pelo monitoramento intensivo, então, e rotina do HV. Então, a gente começa a ter experiência de comportamento do animal, então, observar de um outro olhar se aquele cavalo tem uma discreta dor, né, que às vezes, com a experiência, com o monitoramento intensivo daqueles animais, a gente começa já a perceber em casos iniciais. Então, como é atendimento de ruminante em equina, que é um cordeirinho que estava em sepse já, infelizmente, mas a gente estava aí tentando manter a temperatura, o grau de desidratação, a glicemia, né, a tríade neonatal. Aqui também é um potrinho onde ficou no oxigenoterapia, onde nesse potrinho, normalmente quando é neonato, é muito difícil, né, porque envolve muita parte sentimental nossa. Então, como a Letícia falou no final da palestra dela, todo dia, todo paciente é um desafio emocional, é um cansaço físico e emocional muito grande. Então, a gente acaba se apegando, às vezes tem que indicar eutanásia e a gente já está apegado àquele paciente. Então, isso a gente começa a atribuir a uma experiência pessoal muito grande. Então, aqui é quando a gente tem esse sistema de galão, né? Que é quando o animal precisa de um volume muito grande de fluido. Então, a gente coloca no galão para aí não precisar ficar trocando frasco por frasco. A Letícia muito bem colocou que as partes de prolapso é por parte da cirúrgica, onde ela fez a residência, né? Aqui, a parte de prolapso, parte de parto, parte reprodutiva, até há 4 anos atrás, isso era junto, que a residência aqui na UEL era clínica médica e cirúrgica e reprodução de grandes animais. Porém, há uns 4 anos, isso foi separado, a clínica médica e cirúrgica da reprodução, mas a gente tem uma vantagem muito boa, porque a relação entre os nossos docentes e os docentes da reprodução é muito próximo, e a parceria entre nós, residentes da clínica e cirúrgica de grandes animais, com os residentes da reprodução é muito próximo também. A gente tem até uma amizade de equipe, porque quando eles precisam, a gente ajuda, e quando nós precisamos, ele ajuda. E além disso, nós dividimos o mesmo espaço físico, então os troncos de contenção são os mesmos. Então, todos os procedimentos que eles fazem, a gente acompanha, auxilia e, às vezes, muitas das vezes, tem oportunidade de fazer, de treinar a técnica na parte de reprodução. E assim também acontece na clínica, o pessoal da reprodução com a clínica médica. Então, aqui é um caso de um prolapso vaginal da fazenda escola, onde foi eu e o R1 da reprodução, né? Nós fizemos esse procedimento a campo mesmo, na fazenda escola, tomando todos os cuidados, como a Letícia muito bem colocou também, a campo a gente tem que tomar um cuidado um pouco maior em relação à contaminação, né? Manter o ambiente limpo, né? E aqui, nesse caso, os meninos da reprodução, os residentes da reprodução, eles estavam afastados,
E a gente estava com essa cabra, que era paciente e tinha início de toxemia da prenhez. E quando a gente pensou em induzir o parto, a gente voltou na baia, ela já estava em trabalho de parto. Mas quando a gente viu a estática fetal, não contribuía para um parto eutóxico. Então, nós mesmos da clínica médica e cirúrgica, mesmo não sendo da área, né, com o auxílio do professor da reprodução, nós fizemos a manobra e possibilitamos o parto vaginal, né? E aí, esse foi nosso xodó por muito tempo, toda madrugada, cada 2 horas, fazer o aleitamento dele, né? E a gente se apegou, ele tá super bem, a gente vai bastante na propriedade onde ele mora, né? Onde ele fica, desculpa, e sempre muito bem, e se apegou a nós muito, muito fortemente também. Outra parceria que a gente tem bastante aqui dentro da UEL é com o pessoal da parasitologia, que nesse caso, o proprietário desse capril, um capril grande aqui de Londrina, nos contatou que estava tendo problema, né, como sempre em pequenos ruminantes, com verminose, com hemoncos e eiméria, né? E então nós fomos à propriedade, fizemos um teste de eficácia antihelmíntico e vimos que, infelizmente, já estava resistente a quase todos os fármacos. Então, junto com o pessoal da parasitologia, nós fomos até a propriedade, colocamos uma série de manejos que serviria como profilaxia nesses casos de eiméria. E hoje a gente acompanha ainda essa propriedade e viu que houve uma diminuição e o proprietário está feliz com o resultado e contribuiu aí para a carga tanto de eiméria quanto de hemoncos. Aqui também foi uma parceria junto com o pessoal da anatomia patológica e com o pessoal da toxicologia. Nós fomos chamados para avaliação de uma propriedade onde tinha um surto de vacas no terço final de gestação que tinha sinal neurológico. Então, pelo professor Júlio ter trabalhado muito tempo com neuro, né, nós fomos contatados com outros colegas veterinários, fizemos uma avaliação clínica inicialmente, acompanhamos toda a evolução do caso e depois fomos a campo novamente para fazer necrópsia com o pessoal da anatomia patológica, né? E mandamos para diagnóstico de raiva, foi negativo para raiva. E a nossa principal suspeita era uma planta tóxica, porque na avaliação do piquete, em geral, haviam plantas tóxicas comidas. E era a época de seca, a época que veio uma geada aqui, há um tempo atrás, aqui no Paraná, né? E acabou com tudo. Então, as vacas realmente estavam passando fome e foram para comer essas plantas tóxicas. Então, foi o pessoal, devido a essa principal suspeita, foi o pessoal da toxicologia, que esse é o residente Lucas, que é da toxicologia, para contribuir nesse diagnóstico. Então, todo mundo pergunta, tem diferença entre R1 e R2? E aí, Vitória, como está o seu R2? No R2, a minha experiência, tanto profissional quanto pessoal, foi muito grande, porque as responsabilidades começam a mudar. No R1, você sempre tem um R2 para falar antes de um professor, por exemplo, mas agora eu estou no R2. E o amadurecimento pessoal e profissional foi maior quando comparado a R1. Mas além de tudo isso que acontece na mudança de R1 para R2, a gente também começa a ter oportunidades, confiança de alguns professores que são um pouco diferentes em relação a R1. Realmente, por já te conhecer, já saber como é o seu trabalho, também saber a conduta dele, saber até onde a gente é capaz de ir, né? Porque a gente começa a criar uma maturidade de saber das limitações pessoais, né?
Então, aqui é um caso, por exemplo, que eu e o Júlio, que é o R2 junto a mim, fazendo uma cirurgia sem uma postectomia, que é uma cirurgia que precisa de detalhes, né? Sem nenhum professor paramentado, e a gente conseguir fazer o procedimento, ter um resultado satisfatório no final aí. Então, a Letícia também relatou, e acho que todo mundo que vai fazer residência sabe que a experiência profissional, sim, sem dúvida, né? Em poucos minutos aí deu para ver que a minha experiência e a da Letícia em relação à veterinária é muito grande, porque realmente a gente está à frente dos casos clínicos, né? Nós saímos da graduação, fomos para a residência e aí, então, saímos da condição de estagiário ou de um graduando e fomos para como profissionais e somos vistos e tratados como isso. Então, dá para ver que, como a gente põe a mão na massa, a gente vai ter experiência profissional. A gente vai aprimorar as técnicas, vai conseguir começar a ter mais maturidade e raciocínio clínico, né, para saber instituir um prognóstico. Às vezes, a gente tem esperança, durante o início da residência, a gente às vezes tem umas esperanças de paciente que tem um prognóstico extremamente mau. E aí, no R2, a gente fala, realmente, acho que não vai ter jeito. Então, a gente começa a criar maturidade, experiências profissionais e maturidade profissional extremamente importante que a residência realmente traz. Mas, como qualquer residente que fez realmente a residência, que se colocou à disposição e honrou a residência, vai trazer como experiência pessoal muito grande. E isso aconteceu comigo. Eu, falando um pouquinho de mim, algo bem pessoal, eu era extremamente tímida e insegura no início da residência, quando eu saí da graduação. Até o tom da minha voz era baixo, que era a pessoa precisava, né, ficar com o ouvido próximo para escutar meu tom de voz. E isso, com o tempo, eu fui criando uma segurança e, consequentemente, diminuindo a minha timidez, até para falar com o professor, para falar com o tutor, com o proprietário. E isso me trouxe de grande aprendizado pessoal, né? E com a residência, a gente consegue realmente ser pessoas melhores, porque a gente lida com tutores de diferentes classes. Então, às vezes, um tutor mais humilde, um tutor que realmente você precisa falar de um jeito que mais fácil, com menos termo técnico, e temos proprietários que às vezes é nosso colega de profissão, ou então médicos da medicina humana, e que tem termos técnicos, e a gente saber se comportar tanto para a pessoa mais humilde, quanto com a pessoa que fala a mesma língua técnica que a gente. Então, essas atitudes a gente começa a criar e é de extrema importância. O trabalho em equipe. A gente tem que ser humilde em saber do que a gente é bom, o que o outro é melhor do que a gente. Isso é muito importante para o bem-estar, para o prognóstico do animal, para o resultado final na clínica e na cirúrgica, né? Então, às vezes, é muito intensa a nossa rotina aqui. É muito desgastante emocionalmente, psicologicamente. Às vezes, a gente realmente está cansado, está sendo desafiados na imunologia, né, e também no psicológico, mas a gente tem que saber que, quando trata-se de trabalho em equipe, a gente precisa uns aos outros e precisa sempre estar bem um com o outro, para que o serviço seja bem feito e que o paciente seja favorecido. E a parte de organização, tanto pessoal quanto de prevenção mesmo com alguns proprietários, é de grande aprendizado na residência. Por exemplo, quando a gente tem uma indicação de eutanásia de um paciente e o proprietário está ali vendo que o cavalo está com dor, que não tem mais o que fazer, ele vai e assina um termo, né? Aqui tudo é termo. E depois ele vai para casa
né, deita a cabeça no travesseiro e fala assim, poxa vida, ou conversa com outra pessoa e fala, nossa, mas não tentaram nada antes de indicar a eutanásia? E aí ele começa a se questionar e falar assim, por que que eu falei para fazer? Por que que eles fizeram a eutanásia? E aí eles vêm até nós, né, e falam assim, ó, eu não queria que vocês fizessem a eutanásia. Eu falo, não, mas o senhor autorizou, o termo está assinado, então a gente está respaldado. Então esse respaldo também é muito importante e teve muito crescimento durante a minha residência, né, para a gente favorecer aí. Então, a experiência profissional é grande, é muito grande, mas a experiência pessoal, como a Letícia falou, como qualquer residente vai falar, é muito grande. E é muito... eu posso garantir que eu entrei uma vitória, estou outra vitória e vou sair, estou uma vitória diferente, né? E vou sair daqui 5 meses uma pessoa melhor, uma pessoa que realmente sabe das dificuldades pessoais, sabe das dificuldades profissionais, e uma pessoa com menos timidez, com um pouco mais de segurança, né? Então, realmente, essa experiência pessoal, é muito grande na residência. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer toda a organização do CEVET, né? Obrigada pela atenção de todos que assistiram, né? Me coloco à disposição quem quiser me mandar e-mail, conversar alguma coisa. Espero ter contribuído de alguma forma para a vida de vocês. Meu muito obrigada. Eu queria agradecer a palestra de vocês duas, eu achei que foi incrível, assim, foi muito enriquecedora. Eu tenho interesse em fazer residência também, e eu acho que vocês... O que eu gostei mais nas palestras é que vocês colocaram muitas fotos, né, e fez a gente ter uma visão mais prática, assim, das situações que vocês passam, né, explicaram alguns causos e, pelo menos para mim, assim, foi muito enriquecedor, eu queria agradecer mesmo, muito obrigada. E antes da gente partir para as perguntas, eu queria avisar que o formulário de presença vai já estar disponível no chat, para que vocês possam acessar, o pessoal que está escutando. E agora eu acho que já pode projetar as perguntas. Se quiser que eu já responda, Natália. Apareceu para mim, na verdade. Apareceu para você, Vitória. Um segundo, eu acho que está tendo um delay. A pergunta da Amanda Carvalho. Qual a maior dificuldade na sua percepção para ingressar na residência? Apareceu? Apareceu. Pode responder. As perguntas que não tiverem... Não te escutei. Posso responder, tá, gente? Porque vocês tiveram experiências diferentes? Uai, não sei se a Vitória permitir, né? Já vou começar respondendo então. Para mim, na verdade, seria a preparação em si. Ela não é... Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que às vezes deve estar com um delay. Tá com delay. Uma parte que eu estou falando tá chegando bem depois para você, Natália. Mas, enfim, já vou respondendo então. Qualquer coisa, o pessoal me interrompe aqui no chat. Seria a preparação. Então, assim, eu acho que ao longo da graduação, quando a gente percebe que a gente quer seguir na parte clínica e cirúrgica, né, principalmente que é o que a residência permite a gente fazer, eu acho que já tem que começar a ser realizado um planejamento, né, de estudos, porque para você ingressar numa residência,
não é só uma matéria específica, é a disciplina da graduação inteira. Então, assim, é realmente a dedicar a sua graduação, dar o seu melhor. Porque em meses você não consegue estudar o que foi a sua graduação inteira. Então, seria isso. Para mim, foi aprendizado. Lógico que quando estava fazendo a prova, eu me senti um lixo, porque tinha muita coisa que eu não sabia. Então, a gente fala assim, não vou passar e tal, mas assim, é o melhor naquele momento. Então, graças a Deus foi eu, né? Mas assim, é a dedicação de meses, de anos, né, para passar. Então, só falando um pouquinho, como aqui na UEL, nós também temos análise de currículo. E eu, como experiência pessoal, né, vim de uma faculdade particular e muitas vezes sou questionada sobre como foi a minha preparação por ser uma faculdade particular. E os professores da clínica médica e cirúrgica da minha faculdade me apoiaram também a definir esse currículo, então, um pouco antecipado, além de realmente estudar antecipadamente e, às vezes, estudar para a prova que você quer prestar, né, para o lugar que você quer. Eu estudei, então, para passar aqui na UEL, era o lugar que eu queria, eu fiz estágio curricular aqui, então vi a rotina daqui, gostei do jeito de trabalhar aqui, então estudei para a UEL. E também a parte de currículo, acho que é uma preparação, como a Letícia falou, não é de uma semana, né? É de um tempo bem... Então, tem que ter um planejamento. Acho que muito bem colocado o que a Vitória acabou de falar, né, do currículo. É um planejamento e, assim, procure fazer a maior quantidade de atividades e diversa, né, diversificada. Isso vai ser importante não só para o currículo em si, mas para o seu aprendizado também. E focar no edital de cada escola. Perfeito. Igual, falando, né, da veterinária na UFMG, a prova em si é focada na área em reprodução, digestório e locomotor. Diferentemente da USP, né, que eu estou aqui agora aí só falando brevemente, mas que cai a disciplinas até de pequenos. Então, assim, já é bem diverso. Vitória, se em algum momento você quiser começar, você pode começar, então. Vou responder, então. A pergunta da Caroline Carreiro. Qual foi seu método de estudo para entrar na residência? Então, Carolina, realmente estudar para a residência foi em um mês. Nesse um mês, eu foquei naquilo que realmente eu não gostava muito, não sou boa, e que é um diferencial quando você acerta o maior número de questões, que é a parte de saúde pública. Então, como as residências do MEC, elas englobam a saúde única, essa parte de saúde pública ela cai. Então, todas as provas têm. Então, no caso da residência na UFMG, o maior número de questões que você acertar já é um grande diferencial. Então, a parte de clínica, que é a parte que eu mais gosto, eu foquei também, mas foi o conhecimento da graduação inteira que foi o diferencial, principalmente na prova que eu fiz até de Viçosa. Então, eu tive clínica de ruminantes, tinha 2 semestres, mas eu ainda conseguia responder as perguntas abertas de Viçosa. Mas foi assim, mas foi bem breve. A questão é realmente você já planejar bem antes e dedicando um pouquinho. Só contribuindo um pouquinho, eu acho que é muito importante, nós residentes, a gente, às vezes na verdade, nós somos muito abertos a qualquer pessoa que chega até nós. Então, às vezes, conversar com um residente que está fazendo atualmente a residência onde quer prestar, para conhecer um pouco da prova.
Então, por exemplo, a Letícia, ela já era da casa, né, quando ela prestou a residência, e eu não, né, eu realmente caí aqui na UEL e não sabia nada de como era a prova. Então, foi uma conversa que eu tive com as residentes que estavam na época. Então, conversei e falei, olha, como é a prova? Olha, é super ampla, então, às vezes, os professores acabam publicando alguns artigos que eles cobram na prova. Então, essas dicas dos residentes que estão no lugar onde quer prestar é importante. Com a fala da Vitória, eu lembrei de outra dica, que seria, às vezes, até no edital, dependendo do lugar que você for realizar a prova, tem provas antigas. Então, pegar as provas antigas, refazer as questões, se tiver questão aberta, escrever essas questões, responder essas questões abertas. Porque, normalmente, são os mesmos professores que fazem as provas e tendem a seguir, né, um perfil. Então, realmente conhecer o tipo de prova e realizar essas questões antes. Rafaela Amanda. Pois é, isso até acelerei o coração assim, sabe? Porque a gente até a primeira eutanásia marca bastante, não nem só às vezes indicação, não só às vezes assistir, mas quando você tem que fazer é super pesado. E a Vitória comentou que a questão da gente apegar a paciente. Tem paciente que fica com você 1 ano, 1 ano e meio, e esses sim são os mais difíceis de você indicar, aceitar e realizar a eutanásia. Mas faz parte. E o que eu geralmente penso é que ele está indo para um lugar muito melhor. E descansar, né? Realmente é uma luta. A gente cansa, a gente dá o melhor, o paciente dá o seu melhor, ele luta também. Mas às vezes, infelizmente, não dá mais, sabe? Não dá mais para você lutar, não dá mais para você assistir aquela dor. Então você vai até um limite. Vai até um limite. Eu não sei se quiserem projetar de novo a pergunta, mas a segunda eu me perdi um pouco. Como dar atenção para essa parte da saúde mental? Não tem tempo. Falo por mim. Então, assim, ela ficou bem abalada. No final da minha residência, eu era uma pessoa completamente diferente. Eu acho que nem eu sei como as pessoas me suportavam. Porque você está acabando a residência, você está esgotada a residência, só depois que você fala que você quer realmente fazer de novo. Eu não contava os dias para acabar, porque eu realmente amava o que eu fazia, mas eu estava assim num limite, mas não dava tempo para cuidar da saúde. Assim, falo por mim, né? Não sei, Vitória, como ela está no momento. Realmente não tem tempo, né? Não tem, algumas situações realmente é muito difícil de indicar a eutanásia, a gente se apega, não tem como não se apegar, porque a gente está aqui porque a gente gosta também, né? A gente participa da dor daquele animal e saber que você não está indicando eutanásia é realmente para terminar com o sofrimento. E às vezes, o que a gente falou na nossa apresentação, às vezes nós, uma equipe, um vai ajudando o outro, porque o tempo, realmente o tempo para parar e falar, não, eu vou cuidar do meu emocional, não tem durante a residência. Mas então, por isso é muito legal esse trabalho em equipe e essa equipe que se dá bem, porque às vezes um chora, o outro fala, não, fica tranquilo, né? E às vezes, não consigo, eu nunca fiz isso, mas já teve colegas residentes meus que falou, olha, eu não consigo fazer eutanásia, um paciente que era dele. E aí eu falei, não, então eu faço, né? Que às vezes a gente não tá tanto no caso. Então,
essa relação entre os colegas de trabalho, às vezes, ajuda muito. E os professores, aqui, pelo menos eu falo daqui, os professores, eles são bem participativos aqui. Então, eles são bem sensitivos também. Então, eles chegam, às vezes falam, você tá bem? Como você tá? Você precisa conversar? Então, a gente vai lidando dessa forma, pelo menos aqui, com o nosso emocional. Caroline Carreiro pergunta: quais os seus parâmetros para o mercado de trabalho no fim da residência? É possível já engatar em um recebendo o valor que o seu currículo possui após uma residência? Sim, perfeito, Caroline. Então, para mim, a residência ela te prepara tanto para uma vida acadêmica, que no caso foi aqui eu quero seguir, e tanto para você já sair trabalhar a campo, ser uma pessoa super competente, você assim, não tirando mérito de nada, mas para mim a residência é a melhor especialização que existe, porque não é um final de semana, não é só um ano, são quase 600 horas. 600 horas cumprindo 60 horas semanais, mas você, igual a gente falou, né? É 60 em 3 dias. Às vezes eu ficava a semana inteira direto na escola, eu dormia na escola. Então, assim, essa experiência, você receber os casos, você trocar ideia com os professores de qual a melhor conduta, eles permitem que vocês façam os procedimentos. A gente cuida do pós-operatório, às vezes até das medicações, e decidindo qual utilizar, a dose. Então, é você receber, às vezes, uma laceração de tendão e você fazer sozinho em pé, que é o jeito que tem, e o colega na anestesia vai anestesiar para você. Você consegue fazer atendimento, acompanhar os professores a campo e tudo, assim, isso te traz uma segurança enorme. E assim como a Victoria falou, eu também não saí da graduação com muita experiência, eu não sentia confiança em mim realmente fazendo algo. Agora, no mestrado, eu precisei trabalhar um pouco a campo, né, por questões financeiras. E, assim, o mercado me atendeu super bem. Então, assim, eu somente fazia cirurgia a campo. Eu fiz um atendimento clínico, o restante era só cirurgia. E querendo ou não, o mercado não tem cirurgiões para fazer cirurgias mais delicadas, né? A campo. Então, nesse caso, eu consigo cobrar um valor diferencial. E todos os proprietários, né, que eu atendi nesse meio tempo, eles ficaram super satisfeitos, né? Então, sim, fazendo uma residência bem feita, né, um local que tem uma casuística muito boa e que você consiga, né, sugar o máximo, né, dos professores que estão ali, com certeza, com certeza. Mas você também tem que dedicar, fazer sua parte, mas sim, é um diferencial gigantesco para a sua formação. Perfeito. Pode colocar a próxima pergunta, Lucas, por favor. O João aqui está elogiando pela palestra. Aí ele pergunta, em retrospectiva, o que vocês gostariam de ter sabido antes da residência em clínica e cirurgia que acabou ajudando muito? Pode colocar de novo, Lucas, a pergunta, por favor. Aí primeiro a Letícia responde e após a Vitória. Estou pensando ainda, José. Se você quiser responder, Vitória. Pode ficar à vontade, Vitória. É uma pergunta um pouco que realmente eu teria que pensar um pouco melhor, mas eu acho que nada que eu gostaria de ficar sabendo antes que mudaria a minha resposta hoje. Então, de fazer a residência. Então, eu acho que, independente do que eu saberia antes, eu
optaria novamente pela residência. Então, não teve nada que a expectativa da residência não me proporcionou. Concordo com a Vitória. Essa pergunta, João, é muito difícil, porque eu acho que não tem, assim, algo em específico. A residência, ela só ensina. Eu já sabia antes que... Eu sentia que eu não sabia muita coisa, só que eu acho que a cada vez que a gente sabe mais, a gente sabe que não sabe nada. E se eu pudesse ter esse feeling antes, eu acho que teria me ajudado muito. Só que eu só adquiri na residência, eu só adquiri mais ainda no mestrado, eu só estou adquirindo mais ainda no doutorado. E isso, assim, é um processo gradual. Só que a experiência que eu tenho hoje está muito longe da que eu tinha na graduação, né? A residência foi um divisor de águas, assim. Essa questão mesmo de erro, de não saber nada. Às vezes, eu falo por mim, saí da graduação, por eu ter feito faculdade numa faculdade excelente, eu achava que, tadinha, né? Eu achava que eu sabia muita coisa, que eu era, né? Tadinha, achava que eu era o sol. Porém, a residência me mostrou que eu sou, tadinha, é a larva do cocô do cavalo do bandido. Então, o caminho é longo e sempre vai ser longo, nunca vai acabar. É sempre se aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Não sei se te respondi, mas é mais ou menos isso. Tá. A próxima pergunta é da Amanda Carvalho. Ela pede dicas de residência em reprodução animal. E também pergunta se tem na UFMG residência em reprodução de grandes animais. Se vocês sabem indicar algum local. Na escola, lá na Federal, a gente não tem ainda um programa. O pessoal da residência está tentando incluir, porém não. Se eu não me engano, na Unesp Botucatu, que eles têm um programa só de reprodução e obstetrícia. Mas aí o pessoal, se tiver mais certeza, pode confirmar. Mas, se eu não me engano, Botucatu, que é excelente o programa de lá. Aqui na UEL, como eu citei, né? Desculpa. Como eu citei, aqui tem reprodução de grandes animais. O pessoal da reprodução aqui sai muito a campo, porque os professores têm parceria com fazendas, com um monte de propriedades, então eles fazem a saída, a rotina maior é a saída a campo, então não é tão presente dentro do hospital, a casuística não é tão grande aqui dentro do hospital, mas eles saem muito a campo com parcerias com médicos veterinários que são parceiros dos professores da reprodução daqui. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, Lucas? Eu acho que não tem mais perguntas. Aí eu gostaria de agradecer a Letícia, a Vitória, pela disponibilidade de participar do nosso evento. Muito obrigada. Passo a palavra para vocês, novamente, para a Letícia, após a Vitória. Boa noite, então. Eu que agradeço, Zé. Agradeço, né, a vocês, a toda a equipe, a UNB, né, e a oportunidade daqui estar falando um pouquinho, né, da minha experiência e da residência em si. E é só aos graduandos, né, que pretendem fazer, realmente foquem que vale a pena mesmo. É isso. E obrigada, Vitória, né, pela parceria aí nessa noite. Então, boa noite a todos. Muito obrigada a toda a comissão organizadora mais uma vez, né, pelo convite, por conseguir compartilhar um pouquinho da experiência aqui da UEL com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. E foi muito bacana, muito gratificante dividir essa discussão junto à Letícia, né, que atualmente já está no doutorado, está em umas etapas um pouco à frente aí do que a minha que está na residência ainda. Então, muito obrigada a toda a equipe do CEVET, e o evento tá muito referência aí, tá bom? Muito obrigada a todos.
Eu que agradeço vocês, muito obrigada e até mais. Boa noite, pessoal.